Vamos orar pela vida da pastora, aquilo que Deus já ministrou ao seu coração, aquilo que Deus vai fazer através da vida dela. Abre os seus lábios e começa a orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Louvamos a tua presença neste lugar, Senhor. Louvamos pelo teu poder, Senhor. Louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é poderosa, Senhor Jesus. Não é, ó Deus, a pastora aqui por causa da pastora ou qualquer outro que está aqui em cima, mas é pela tua palavra, Senhor, o poder que há na tua palavra, o poder que há no Senhor aqui neste lugar. Nós oramos, ó Deus, cobrindo, ó Deus, a vida da pastora, Senhor, a sua mente, o seu coração. Faça dela, ó Deus, um instrumento vivo e poderoso, Senhor, para que a tua palavra venha cair, ó Deus, em corações com solo fértil, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite mais uma vez, queridos, a paz do Senhor. Boa noite, amém? Eu gostaria... Quem que gosta de ganhar presente? Só não vou dizer qual é o presente. Eu gostaria de 2 voluntários aqui. Gente, pode deixar, não vou fazer passar vergonha não, pode vir. Eita glória, o povo corajoso. É o seguinte, eu tenho 2 presentes que eu vou chamar de herança. Apareceu um tiozinho lá dos Estados Unidos. Todo mundo sonha com isso, né? Apareceu um parente, um tio distante, ou um primo do primo do primo do primo, e não tinha ninguém para ficar com a sua herança. Todo mundo sonha com isso um dia, né? Pode acontecer, né? Mas... E esse primo do primo do primo do primo de vocês deixou uma herança para cada um. A primeira herança, uma empresa com patrimônio estimado em 10 bilhões de dólares. A outra empresa com patrimônio estimado em 20 milhões de dólares. Gente, está todo mundo com muito dinheiro, né? Porque quando eu falei 10 bilhões, aí eu falei 20 milhões, mas eu tipo assim, 20 milhões. Vocês perceberam? 10 bilhões, uau, aí passou para 20, muito menor. Mas enfim, nós temos 2 heranças aqui que vai ser repartida para vocês, ok? Esse primo do primo do primo do primo disse que a empresa de 10 bilhões é para o Alexandre. Então, Alexandre, depois vai tomar açaí. Depois do culto, gente, pode procurar o Alexandre. E esse primo do primo do primo do primo do primo disse que essa empresa com patrimônio estimado em 20 milhões de dólares é para você. Pode abrir. Quer continuar com a sua herança? Quer? Mas sem pegadinha. Pra mim não é muito interessante não. Ah, não, calma aí, tem coisa?
Quer continuar com a sua herança? Vem cá então, por favor. Fica de frente aqui com o pessoal, só para o pessoal, né? Você quer continuar com a sua herança? Calma aí. Vê no verso da folha. Quer? E você quer? Não quer ficar com essa herança? Por quê? Explica por quê. A sua empresa é estimada em quantos bilhões? 10 bilhões. 10 bilhões de dólares. A sua é menos, né? 20 milhões. Mas por que você não quer ficar com essa herança? Porque a empresa tem uma dívida que precisa ser paga no ato da transferência. E essa dívida é no valor de 30 bilhões. Mas se eu mexer no Bitcoin, Só que diz que assim que for transferida essa herança, você também vai assumir a dívida da empresa, que está em 30 bilhões. Se a empresa é estimada em 10 bilhões, assim que você assumir essa herança, você vai ter um débito de 20 bilhões. E o que parecia melhor ficou pior. E a Ana Luísa levou a melhor herança nesse caso. Obrigada, corajosos, podem voltar para o seu lugar com a herança de vocês. Já sabe, né, gente? Depois do culto, vocês procurem a Ana Luísa, porque o Alexandre, coitado, ele tá falido. Só que o Alexandre, ele disse o quê? O que o Alexandre disse? Que ele não quer ficar com essa herança. E pode fazer isso? Oi? Eu acho que pode. Pode, não pode? Oi? Pode fazer isso. Então, eu procurei me informar. Pode. Se a pessoa vai receber uma herança e essa herança tem lá suas dívidas, enfim, a pessoa pode repudiar ou renunciar àquela herança. A pessoa não é obrigada a receber aquela herança. Então, o Alexandre foi muito firme, disse: eu não quero ficar com essa herança. Vamos para a palavra de Deus? Abre lá em Jeremias, capítulo 16. Vamos lá, Jeremias, capítulo 16. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz sobre esse assunto. A maioria de nós sabe que Jeremias foi um profeta, e Jeremias teve uma particularidade, que ele foi enviado por Deus ao seu povo para falar a verdade, claro, né? Deus só envia os seus profetas para falarem a verdade, mas o povo não deu ouvido às palavras de Jeremias. E Jeremias está aqui nesse momento de embate com o povo, porque Jeremias, ele cumpriu toda a vontade de Deus para ele como profeta, só que como ser humano, imagina você ficar falando algo para uma pessoa e parece que a pessoa não está te escutando. É horrível, não é? Mulheres, às vezes você está falando lá com seu marido, você está falando e parece que ele não está escutando. Aí só abrindo parênteses, é porque tem que falar um assunto de cada vez. Lembra dessa história? Né? Então, até para as mulheres que aparentemente o marido não escuta, tem jeito. É só você falar um assunto de cada vez. A gente embola um monte de assunto ao mesmo tempo, né? Eu fico com misericórdia dos homens, coitados.
ocupados, eles não conseguem assimilar muitos assuntos ao mesmo tempo. Então até para essa pessoa que aparentemente não escuta, tem jeito. Mas Jeremias, misericórdia desse profeta, ele estava falando, o povo estava endurecido. E no capítulo 16, Deus dá uma ordem para Jeremias. Olha só que interessante. Versículo 1. Recebi outra mensagem do Senhor e ele disse: não se case. Os solteiros aí, já pensou? Recebeu uma ordem dessa do Senhor, ó. Não se case, nem tenha filhos neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra e fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Assim diz o Senhor: não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele minha proteção, removi minha bondade e minha misericórdia. Tamanho era a resistência daquele povo à vontade, à lei do Senhor. Resistindo ao Senhor o tempo todo. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nesta terra. Ninguém os sepultará nem chorará por eles. Seus animais não se cortarão nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que estiverem de luto, nem mesmo pela morte da mãe ou do pai. Ninguém lhe dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá a seus banquetes. Deus continua dizendo para Jeremias: não vá a seus banquetes e às suas festas. Não coma nem beba com eles. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: durante sua vida, diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o riso nesta terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes dos noivos e das noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Então você, Jeremias, lhes responderá que assim diz o Senhor: seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Então olha só, Deus está pedindo para Jeremias, está ordenando Jeremias a esse povo. Ele não podia se casar, ele não podia comer nem beber com eles, ele ainda precisava dar uma palavra muito firme e difícil para esse povo. E quando ele desse essa palavra para esse povo, o povo ia perguntar: o que foi que nós fizemos para ser tratados desse modo? E Deus dá as orientações para Jeremias, dizendo: olha, seus antepassados adoraram e serviram outros deuses. Só que não para por aí. Olha só, a situação vinha dos antepassados, porém ela permanecia na geração atual. Deus continua dizendo através de Jeremias: e vocês são ainda piores que seus antepassados. Seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem me ouvir. Então Deus aponta o problema. Queridos, quando Deus aponta o problema, não é que Ele quer nos massacrar. Deus aponta o problema para trazer à luz aquilo que está aparentemente escondido. Então o povo estava tendo uma conduta que não estava de acordo com a palavra. Deus
Deus está enviando Jeremias para alertar o povo, dizendo: olha, vocês têm um problema nessa área. Vocês estão piores do que os seus antepassados, adorando falsos deuses e seguindo os desejos teimosos do seu próprio coração perverso. Por isso, os expulsarei desta terra e os enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses de noite e não lhes concederei nenhum favor. Queridos, mas Deus é Deus de misericórdia, amém? Deus é Deus bondoso, amém? Deus é Deus longânimo. E Ele insiste com o seu povo, porque Ele não aponta a nossa realidade para nos massacrar. Deus aponta a nossa realidade para que a gente tenha tempo de se arrepender. E continuando, Deus libera uma bênção sobre este povo, dizendo assim: mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirá: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Esse povo estava sofrendo no cativeiro, exilado por conta do próprio pecado. Mas Deus aponta o problema, mas Deus aponta também a bênção. E nesse tempo Deus dá para que eles se arrependam. E profetizadas essas coisas aqui no versículo 16... Deus volta e diz: olha, se vocês continuarem assim, a consequência vai ser essa. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor. E envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com as imagens sem vida de seus ídolos repulsivos e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Imagina, às vezes só de ler da angústia, imagina que Deus te chama para você chegar diante de um povo e dizer todas essas palavras duras. Apesar de ser uma palavra para arrependimento, mas eram palavras duras. Ei, o Senhor está dizendo: vou enviar pescadores que os pescarão e os levarão para uma terra longe daqui, porque vocês contaminarem minha terra, vocês vão ter que sair dela. Imagina, Deus te chamar para dar uma palavra dessa para alguém, para um povo. E Jeremias estava nessa situação difícil, de entregar uma palavra dura, entregar uma palavra difícil, apesar de que era para arrependimento, mas o povo estava endurecido. E Jeremias vai fazer uma oração. Porque, queridos, às vezes a palavra que a gente precisa entregar não é fácil, a palavra de confronto. E a gente precisa correr para o Senhor para dar aquela aliviada. Senhor, me ajuda! Jesus, me ajuda, Senhor, porque eu preciso de Ti, Jesus. A missão que o Senhor está me entregando não é nada fácil. Jeremias correu para os pés do Senhor para pedir ajuda e fazer uma oração. E Jeremias ora ao Senhor da seguinte forma: Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Jeremias estava angustiado de entregar aquela palavra. Nações de todo mundo virão a Ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma, são deuses verdadeiros. Nessa oração, Jeremias traz à memória dele aquilo que podia dar esperança. Ele diz: o Senhor é a minha força,
fortaleza, refúgio no dia da angústia. E eu quero trazer à memória agora aquilo que pode me dar esperança, já que Jeremias estava lidando com um povo difícil. Jeremias diz: Senhor, vai chegar um tempo que outros povos de outras nações, Brasil, amém? Outras nações vão chegar dizendo para o Senhor: Senhor, nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. E esse povo, queridos, Jeremias está profetizando, iria reconhecer que recebeu uma herança enganosa. Porque esse povo diz: acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? Aquilo que Judá não fez. Quando Jeremias foi usado para dar uma palavra para eles, outros povos de outras nações fariam. E nós somos um desses povos. A bênção de Deus se estendeu a nós, queridos. Nós recebemos uma herança enganosa, sim. Mas nós nos levantamos dizendo: alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma. Eles são deuses verdadeiros. Povos de outras nações, e nós estamos incluídos nisso, seriam capazes de reconhecer uma herança enganosa. O povo de Deus não foi capaz de reconhecer, porque eles estavam endurecidos. Mas Jeremias profetizou sobre mim e sobre você. Jeremias profetizou sobre a igreja do Senhor, que pessoas que tinham recebido uma herança enganosa seriam capazes de se levantar e dizer não, assim como Alexandre falou: não, eu não quero essa herança. Essa herança é uma herança enganosa, porque aparentemente parecia uma herança boa. Quantos bilhões? Oi? 10 bilhões. Aparentemente uma herança verdadeira, uma herança boa. Mas lá no rodapé estava escrito a dívida que ele teria que assumir com essa herança. Queridos, as heranças enganosas que nós recebemos, nós temos todo o direito como igreja de dizer: não, eu não quero isso para mim. Não, isso não vai entrar na minha casa. Não, não é essa herança que Jesus tem para a minha vida. Não, não foi dessa forma que Jesus falou na palavra dele. E essa herança que eu recebi enganosa, eu decido dizer não. Mas é preciso uma decisão. É preciso um posicionamento. E é necessário ousadia. Continuando. O Senhor diz: agora lhes mostrarei meu poder. Agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Quando você se posiciona, quando você se levanta para dizer não às heranças enganosas que você recebeu ao longo da sua vida, o Senhor diz: agora sim eu vou mostrar a minha força e o meu poder. Enquanto você aceita inerte, enquanto você aceita completamente indefeso, se achando indefeso, enquanto você aceita de forma pacata heranças enganosas, o Senhor está esperando você se posicionar. Mas quando você se levanta e diz: não, Satanás na minha casa não, Satanás no meu corpo não, Satanás na minha igreja não, Satanás na minha nação não. Quando você se posiciona para questionar a herança que você recebeu,
o Senhor diz: ei, eu vou me levantar, eu vou mostrar o meu poder, eu vou mostrar a minha força, e finalmente vocês vão entender e saber que eu sou o Senhor. Queridos, a palavra de Deus, o reino de Deus, o mundo espiritual exige um posicionamento nosso. E sabe o que o reino das trevas tem tentado fazer com a igreja? Arrancar toda a possibilidade de expressão, arrancar toda a possibilidade de posicionamento, arrancar toda a possibilidade de ousadia, porque se você falar, você vai ser processado. Porque você se posicionar, você pode ser preso. E o reino das trevas tem trabalhado para amordaçar a igreja do Senhor Jesus. Só que nesta noite, o Senhor conhece uma igreja que se levanta nessa noite posicionada. Uma igreja que se levanta nessa noite para dizer não a uma herança enganosa. Não a uma herança que recebemos muitas vezes dos nossos antepassados e que nós podemos sim questionar, podemos sim indagar e perguntar: por que será que eu estou fazendo isso? Por que será que eu estou agindo dessa forma? Será que de fato eu estou fazendo uma escolha ativa? Ou eu estou fazendo uma escolha passiva? Simplesmente eu aceito tudo que vem e não me posiciono. Quando Moisés estava com o povo de frente para o mar, Moisés foi clamar ao Senhor e pedir socorro para Deus e falar: Deus, parafraseando, né? O que eu faço? E aí Deus diz para ele assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque há momentos, querido, realmente de clamar ao Senhor. Mas tem momentos que Deus vai dizer assim: ei, eu já fiz, já está consumado. Agora a posição é sua. Eu já entreguei aquilo que você me pediu. Agora, marcha. Vai, filho. Vai, filha. Marcha. Se posiciona. Diga não ao seu passado e vá em frente. Porque você fica clamando a mim se eu já te liberei? Uma coisa. Tem pais clamando ao Senhor. E Deus te diz assim: ei, eu já entreguei a autoridade na sua mão. Vai e marcha. Se posiciona como pai, como mãe. Eu já entreguei na sua mão. Vai e marcha. Você não precisa ter medo do seu filho, da sua filha. Você não precisa ter medo da cara feia que pode vir a acontecer. O Senhor entregou nas suas mãos a autoridade. Vai em marcha. Cara feia a gente faz, né? Eu já fiz cara feia para os meus pais. Mas ai de mim. Lá em casa também, mesma coisa. Nem estufar peito pra gente não. Sabe por quê, igreja? O Senhor entregou a autoridade na mão dos pais. A autoridade para ensinar o filho um caminho que deve andar. A autoridade para ensinar a palavra do Senhor. Autoridade para dizer: Jesus é o centro da nossa casa. Autoridade para você saber se relacionar com o teu filho, com a tua filha e não perder a autoridade. Autoridade
para você amar o seu filho, a sua filha, e não perder a sua autoridade. Porque tem pais também que são 880. Acham que para não perder a autoridade, você tem que ser autoritário. E é muito diferente. Você pode se aproximar do seu filho, você pode construir um relacionamento de amizade sem perder a sua autoridade. Mas o que é que o mundo tem falado a respeito da criação de filhos? O mundo tem dito, querido, só vou dar um exemplo, de que se você for buscar o seu filho na escola e o seu filho quiser ficar ali naquele ambiente, você tem que esperar o momento que for necessário até o seu filho querer sair da escola. Acabou a aula, o seu filho, você vai buscar, o seu filho está brincando no parquinho. Você tem que esperar, querido, isso é muito sério. Você tem que esperar o seu filho, a vontade dele, até ele dizer, não quero mais. Tá bom, vamos embora, papai ou mamãe. O mundo está invertendo os valores. O Vinícius está fazendo assim porque ele é professor e sabe muito bem como é que tem funcionado. O mundo está invertendo os valores e às vezes nós só vamos recebendo as heranças e não sabemos dizer não. Peraí, o que a palavra de Deus diz? Ensina a criança ao caminhar, ao se deitar à mesa. Ensina a criança. Nós precisamos ensinar limite, nós precisamos ensinar organização de tempo, nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos ensinar tantas coisas, mas a inversão de valores, aos poucos estamos recebendo uma herança enganosa. Isso é muito sério. Eu acabo falando, né? Muito em família. Qual a herança que vocês jovens têm recebido? Adolescentes têm recebido? Qual a herança enganosa que têm recebido? No caso deles, era adoração a falsos ídolos, mas e no nosso caso, que já somos cristãos? Qual é a herança enganosa que tem tentado penetrar nos nossos lares e no meio da igreja também? Está na hora, igreja, de nós nos levantarmos e dizer, não, aqui não. Aqui não. Você não precisa ser ignorante, você não precisa esbravejar, mas você só precisa se posicionar. Seja lá no seu trabalho, seja na faculdade. Quantos testemunhos já vi de cristãos obrigados a fazer falcatrua no seu próprio serviço, porque o patrão ordenou que fizesse aquilo. E quantos cristãos que disseram, não, aqui não, eu não vou fazer isso. Alguns foram mandados embora, mas o Senhor nunca deixou faltar nada, porque Ele optou pela herança verdadeira. E a herança verdadeira diz que o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus de todas as coisas. A gente precisa aprender a questionar, queridos. Por muitos anos, e essa foi uma herança que nós recebemos, religiosa, que por muitos anos a gente foi ensinado a não questionar. Eu aprendi que o meu direito era não ter direito. A religião tentou me ensinar isso. E daí o que você vai aprendendo? Você não pode questionar. Só que você vai recebendo coisas do sistema do mundo, coisas do reino das trevas, e você vai transferindo esse aprendizado para esses tipos de propostas.
Mas o próprio Senhor está nos ensinando na palavra que esse povo, os outros povos, eles questionaram a própria herança. E ao questionar, eles perceberam: epa, peraí, essa herança que recebemos é uma herança enganosa. Como pode alguém fazer seus próprios deuses? Os antepassados deles faziam isso. E aí eles continuaram fazendo. E uma hora eles perceberam: ei, peraí, por que eu estou fazendo isso? Vai chegar uma hora que você precisa questionar a si mesmo. Por que eu estou falando desse jeito com o meu filho? Por que eu estou gritando desse jeito com o meu esposo? Por que eu estou tratando o meu irmão, a minha irmã dessa forma? Questione-se, pergunte, confronte-se, porque é muito fácil a gente questionar o outro, não é verdade? Apontar o dedo e dizer: olha, você fez isso. Mas a gente precisa questionar. E esse povo, Jeremias profetizou, povos de outras nações, eles iriam perceber que receberam uma herança enganosa, eles iriam começar a se questionar. Será que você consegue encarar sua própria realidade? Jeremias profetizou que os povos das outras nações seriam capazes de fazer isso. Abre lá a sua Bíblia em Colossenses. Olha o que o Senhor nos mostra. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo. Jesus capacitou cada um de nós para participar de uma herança que pertence ao povo santo. Não uma herança enganosa que recebemos. E aí a gente usa a desculpa: mas eu sou assim, eu não vou mudar. Que tal hoje você se levantar e dizer: não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu recebi essa herança, realmente, eu vi os meus antepassados fazerem dessa forma, mas hoje eu decido, porque tenho uma herança verdadeira e o Senhor Jesus me capacitou para isso. Vou ler novamente. Esse versículo é tremendo. Versículo 11. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. E tem mais: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Glória a Deus! Ele nos comprou a nossa liberdade. A gente não precisa mais reproduzir uma herança enganosa. Você pode pegar aquela herança, olhar e dizer: não, eu não quero essa herança. Seja o estágio que for. Seja o estágio que for. Eu cheguei num ponto que eu fui diagnosticada pela psicóloga como traumas crônicos. Ela falou para mim: Mariana, preciso te dizer que a sua situação cronificou. Mas
Deus sempre tem mais. Mais. Tem jeito para você. Agora olha só. Se ela não me dissesse que tivesse jeito para mim, eu saberia que tinha jeito. Porque eu tenho uma herança verdadeira. E essa herança verdadeira me faz caminhar em vitória. Me faz caminhar altaneiramente, como o profeta Abacuque falou. Ele me faz andar altaneiramente. O Senhor Jesus me faz andar com pés da corça. Ele me faz andar altaneiramente, muito acima da herança enganosa que eu recebi. E eu decidi dizer não. Não basta. Não quero mais isso para minha vida. Mas é uma decisão. E Jesus só pode fazer alguma coisa, só pode mostrar o poder dele. Jesus só pode mostrar a força dele, como a gente leu lá em Jeremias. Ele só pode mostrar que ele é Deus pra gente, quando a gente decide abandonar a herança enganosa para viver a herança verdadeira de Cristo Jesus. E glória a Deus que nós temos um povo que decide pela herança verdadeira aqui nessa noite. Olha o que a herança do Senhor diz para nós. Porque isso aqui é um testamento, né, gente? Olha que testamento enorme que o próprio Deus deixou para a gente, com muitas heranças. Olha o que diz lá o versículo no capítulo 2 de Colossenses. Só vira a página. Olha o que diz no versículo 13. Vocês estavam mortos. Ministério de Louvor, pode se encaminhando para cá, por favor. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo. O que Deus deu? Vida com Cristo. Pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Queridos, não temam o governo natural. A Bíblia está dizendo que Deus desarmou os governantes e autoridades espirituais. O reino do Espírito já foi desarmado por mim e por você. Pode acontecer o que for aqui na terra. Podemos ser passados a fio de espada. Mas a autoridade e governo no mundo espiritual que era contra nós, não é capaz de nos tomar, nem de nos matar espiritualmente, porque Deus disse que Ele já desarmou as autoridades e governos espirituais do mal. E publicamente os envergonhou ao vencê-los na cruz do Calvário. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está a sua semana, como tem andado a sua vida, de verdade, não sei, só alguns próximos que compartilham comigo, mas a maioria não sei. O Senhor te trouxe para que você saia daqui certo de que o Senhor te capacitou com uma herança verdadeira. Ele te capacitou para você experimentar e viver essa herança verdadeira. Você recebeu uma herança enganosa, todos nós recebemos. Uma herança adâmica, uma herança que fala de uma natureza pecaminosa. Alguns receberam uma herança familiar muito prejudicial e tem prejudicado o seu presente, o seu futuro, tem prejudicado a sua casa, tem prejudicado a sua saúde. Mas o Senhor nos garantiu, amada igreja, que em Jesus Ele nos capacitou
para participarmos da herança que pertence a nós, o seu povo santo. Se coloque de pé nesta hora. Na semana passada, quantos estavam aqui na semana passada? O pastor Júlio, ele foi muito usado por Deus para romper aqui juntamente com a igreja. Um momento que a igreja estava batalhando para romper no mundo espiritual. Ele foi muito usado por Deus e ele disse: louvor, para. Igreja, começa a orar, você começa a batalhar. Quantos se lembram disso? E ele, muito usado por Deus, foi conduzindo a igreja a uma batalha, até que os céus se abriram neste lugar e Deus começou a agir. Nós lemos em Jeremias que o Senhor falou: agora sim eu vou mostrar o meu poder e a minha força, porque eles questionaram a herança enganosa. E o Senhor te convida nessa hora a questionar toda a herança enganosa que você recebeu. Só que a gente questiona, não é dizendo: Jesus, me ajuda agora, Jesus. Não. A gente questiona dizendo: ei, peraí, o que está acontecendo? Por que você, herança enganosa, está querendo que eu faça isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou me vestindo dessa forma? Por que eu tenho tanta necessidade de mostrar o meu corpo? Que herança é essa que eu recebi? Que tal se questionar agora? Feche os seus olhos, igreja. E comece a questionar. Começa a questionar e começa a declarar. Conforme você vai, e o Espírito Santo vai te fazendo lembrar nesta hora. Qual é o seu estado? Qual é a sua realidade? De repente alguém já te falou a sua realidade. Alguém já apontou para você o problema. E naquela hora você não quis ouvir. Lembra que Deus enviou o profeta Jeremias e o povo não quis escutar? Mas nós fazemos parte daquele povo que Jeremias profetizou, queria questionar a herança enganosa que haviam recebido. E nós fazemos parte desse povo. E à medida que você for questionando, você vai liberando com palavras e dizendo: não, eu não quero isso para a minha vida. Não, eu não quero essa situação. Não, eu não quero mais ser assim. Não, eu não quero mais agir dessa forma. Só que vai ser batalha. Você vai precisar batalhar. Porque se desprender de uma herança enganosa, muitas vezes é confrontar demônios que tentam perpetuar de geração em geração. Dizer não para uma herança enganosa é muitas vezes negar a si mesmo e dizer para a sua própria alma: ei, alma, aquieta-te para ouvir a voz do Senhor teu Deus. E você não consegue fazer isso sussurrando. Você consegue repelir, você consegue repudiar, você consegue renunciar a essa herança enganosa, dizendo: arreda-te de mim, eu não te quero mais. Deixa o Senhor mostrar o poder dele na sua vida, querido. Deixa o Senhor mostrar a força que ele tem. Quando você renunciar à herança enganosa, igreja, da mesma forma de semana passada, igreja, reaja, igreja, reaja, igreja. Reaja, igreja. Porque o nome de Jesus é
seu nome é cura, também poder. Quebra as cadeias, queima com fogo, dissipa as trevas. Eu me lembro, queridos, preciso contar essa experiência para vocês, alguns já conhecem. Eu me lembro que o meu filho Israel, não lembro o ano que ele estava na escola, ele começou a ser assediado, sofrendo bullying e muitas coisas ruins. Ele começou a ser assediado e a herança enganosa que o mundo tenta empurrar é que o adolescente precisa beijar na boca. É que o adolescente precisa assumir um relacionamento, ter um namoro. É que o adolescente precisa fazer isso, aquilo, enfim, aquelas outras coisas que vocês já sabem. Mas a herança verdadeira do Senhor nos garante uma família. A herança verdadeira do Senhor garante para os homens uma mulher prudente. Que alcança essa mulher, alcança a benevolência do Senhor. E mediante essas duas heranças, uma enganosa e uma herança verdadeira, eu entrei no meu quarto na época. E eu fui para o meu quarto igual uma leoa. Pensa numa mãe enfurecida. Era eu naquela tarde. Naquela manhã, eles estavam na escola. E eu entrei no meu quarto muito furiosa e falei: Senhor, eu não aceito esse tipo de coisa. O meu filho escolheu esperar, ele escolheu se guardar. E esse tipo de afronta já está passando dos limites. E eu orei. Falei: Senhor, eu nunca fiz uma oração assim. Mas se essa menina não quiser se consertar, eu quero declarar que ela vai sair da escola. Se ela não quiser se consertar, e se ela servir de pedra de tropeço para o meu filho, Senhor, arranca essa menina da escola. Porque o Senhor nos faz olhar com olhar de misericórdia. Eu fiz oração. Se ela, então dando a condição de um conserto, de uma mudança de atitude. Mas eu fui orar muito enfurecida no mundo espiritual. E aí fiz aquela oração, não fiz essa oração dessa forma. Eu fiz a oração da seguinte forma: Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar que se essa menina for pedra de tropeço para o meu filho, eu quero declarar, Senhor, se ela não se consertar, que o Senhor mande ela para um outro lugar. Mas eu quero declarar a vida de Deus na vida do Israel. Eu quero declarar santidade. Eu quero declarar a presença de Deus, a palavra se cumprindo na vida dele. Eu quero declarar, Senhor, eu oro pela esposa, futura esposa dele. E comecei a guerrear, como uma doida do quarto. Passaram alguns meses. O Israel chegou em casa dizendo: mãe, você não vai acreditar o que aconteceu. Depois de muito sofrimento, foi sofrimento, queridos, bullying e muitos assédios. E ele falou assim para mim: mãe, você não sabe o que aconteceu. A fulana, ela vai sair da escola. O pai dela foi transferido para Malásia, lá do outro lado do mundo. E ela não vai mais estudar lá. Queridos, eu não sei qual é a compreensão que você tem de uma oração como essa. Eu não sei qual é a compreensão que você tem de uma atitude como essa. Mas às vezes a gente fica o politicamente correto, o bonzinho, tolerando determinadas
diabo está preparando morte para sua casa. A gente fica tolerando algumas coisas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai guerrear. Entra no teu secreto. Porque quando chega aqui, é só a extensão do que acontece na sua casa. Se posiciona, igreja. Se posiciona, porque Jesus já derrotou autoridades e governantes do mal nas regiões celestiais. Nós temos toda a autoridade que nos foi dada nos céus e na terra como igreja. Jesus falou toda a autoridade que foi dada no céu e na terra. E nós somos co-participantes com Cristo dessa herança. Nós já estamos quase encerrando mais uma vez. Se tem alguma situação lá na sua casa, é a hora, igreja. Levanta a sua mão com autoridade e comece a declarar que a herança verdadeira de Cristo Jesus, que te capacita para viver e usufruir essa herança verdadeira. Essa herança verdadeira começa a encontrar lugar na sua casa. Começa a encontrar lugar na sua família. Começa a encontrar lugar. Começa a encontrar lugar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz. Que você seja ousado para dizer não para a herança enganosa e diz sim para a herança verdadeira em Cristo Jesus todos os dias. Que você seja ousado e ousada para questionar-se a si mesmo a respeito de suas atitudes, para que a herança verdadeira em Cristo Jesus encontre lugar cada vez mais no seu coração